Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso curso. Nesta aula, eu vou mostrar para vocês como que a gente pode fazer para utilizar um script do R dentro do Power BI para treinar e testar um modelo. Então deixa eu dar uma breve contextualizada aqui sobre o que eu falei na última aula, tá no último vídeo. Lá eu comentei que quando a gente treina um modelo, nosso objetivo é implantar ele como web service para que outras aplicações consumam esse modelo via API, né? E que ele retorne para a aplicação a resposta que a gente deseja. Então, a ilustração é essa aqui, ó. Nós temos aqui, então, o nosso modelo treinado e a gente vai implantar um web service para ser consumido depois por algum lugar, qualquer aplicação, com dados novos, né, que a gente vai imputar dados novos e ele vai retornar para a gente o valor da resposta que a gente deseja, tá? O valor da coluna target. Então, toda essa parte da esquerda aqui, que está em azul, a gente pode fazer no Azure Machine Learning, tá? É o que a gente vai fazer, né? A gente já fez boa parte, né? Falta só implantar o web service, que eu vou fazer nas aulas seguintes, tá? Aí depois, onde que eu utilizo, tá? Onde é que eu posso consumir esse web service? De qualquer lugar, tá? Ele vai liberar para a gente uma chave de API, um endpoint para a gente dar um post e uma chave de API, tá? Com esses dados, a gente informa as variáveis independentes, né? As nossas colunas que descrevem a observação, manda isso para a API e ela retorna para a gente o valor da coluna target. Então, por exemplo, o que a gente vai fazer bastante é utilizar um script de R dentro do Power BI para fazer essa parte aqui de final, para gerar, né, o valor dos dados novos, tá? de dados futuros. Então a gente vai praticar isso aqui mais para frente, tá? Beleza. O que a gente vai fazer nesse vídeo agora que eu estou gravando? A gente vai fazer um processo um pouco diferente, tá? A gente vai fazer um processo que não é o mais ideal, mas é apenas para questões educativas aqui para mostrar para vocês como que a gente poderia fazer um processo semelhante todo dentro do Power BI. Então, o que eu vou fazer é o seguinte, ó. Eu vou pular a etapa de implantar o web service, note que ela sumiu daqui, tá? Então, a gente não vai implantar o web service por enquanto, isso aqui vai ficar para as sessões seguintes. E eu vou então fazer todo o processo de Machine Learning dentro do Power BI com o script de R. Tá? A gente vai treinar ele, vai testar lá dentro, e se eu quisesse também eu poderia chamar um novo dataset, tá? Para predizer os valores futuros daquele dataset novo. Tá? Mas a gente vai focar aqui nessa parte em azul. Eu vou mostrar para você como que a gente pode colocar um script de R lá dentro, tá? E eu vou inclusive disponibilizar isso para vocês, esse script completo, tá? Da linguagem M. Então toda a parte de R vai estar lá dentro da linguagem M também. Eu vou mostrar para vocês isso aqui agora então, tá? Então vamos lá. Estou aqui então com o Power BI aberto já com um relatório pronto, que eu vou publicar na web, também vou disponibilizar o link para vocês nessa aula aqui, tá? Onde eu tenho aqui então a base do Titanic, né, que é a nossa base de demonstração dessa sessão. Então vamos lá, vou abrir aqui o editor de consultas para ficar mais fácil da gente entender. Então aqui eu criei um parâmetro com o folder, tá, com o diretório do meu computador, onde está o arquivo do Titanic. Eu vou disponibilizar então esse script completo aqui para vocês, tá, do editor de consultas. E vocês vão ter apenas que trocar depois, criar um parâmetro também com o folder, tá? Ou então vir aqui, ó, e digitar na mão qual que é o endereço, tá? O diretório do seu arquivo. É o mesmo arquivo que eu utilizei até agora no curso, tá? Então, beleza. O que eu fiz aqui, ó? Eu vou passar por alguns pontos, tá? Não vou ser bem detalhista aqui porque o curso não é de Power BI, né? O curso é de Machine Learning. Para quem quiser entender melhor como fazer essas transformações aqui com Power BI, aí eu recomendo meus outros cursos, tá? Então aqui eu importei via CSV. Eu fiz aqui também aquela questão de feature engineering, né? De dividir o nome da pessoa de acordo com o delimitador aqui. Então eu consegui extrair do nome da pessoa o Mr., né? O Mrs., Miss, Master e por aí vai. E eu fiz isso tudo com as facilidades aqui que o editor de consultas fornece para a gente, tá? Com divisão de coluna por delimitador. Beleza, feito isso, adicionei uma coluna personalizada aqui, que é simplesmente, deixa eu botar um editar ali, nosso family size. Lembra que a gente criou também essa variável, tamanho da família?
que é simplesmente 1 mais a coluna CIBSP mais a coluna part. Beleza? Então, criei na mão aqui, né, via editor de consultas, essas colunas a mais. E também fiz no final aqui a substituição dos valores em branco da idade e do embarked. Então, a idade aqui, deixa eu colocar para editar. A idade eu preenchi, ó, todo mundo estava com null, eu botei 28, que é a nossa mediana, né? E na questão lá do embarked, está aqui em cima, ó. Todo mundo que estava com vazio, eu botei S, que é de Southampton, lá da cidade que mais teve, que é a nossa moda, né? Teve maior frequência de valores. Beleza. Fiz toda essa limpeza aqui no editor de consultas, tá? Sem usar nada de R aqui. Zero R, tá? O que eu fiz na sequência? Criei uma outra consulta, que está aqui embaixo, ó, predições teste. Vamos lá. Aqui sim eu vou começar a utilizar um pouco mais da linguagem R. Então aqui, o que eu fiz aqui de diferente? A fonte de dados é exatamente a mesma, tá? Então se eu olhar aqui no editor de avançado, a fonte de dados continua sendo o CSV lá no mesmo local. Porém, na sequência, depois de promover o cabeçalho aqui, eu executei um script de R, tá? O que eu fiz nesse script de R? Eu peguei boa parte do código que a gente desenvolveu nas aulas de R, copiei e colei aqui para treinar e testar meu modelo aqui dentro do Power BI, tudo direto aqui dentro. Se você olhar aqui novamente o editor de consultas, ó, o editor avançado, aliás, você vai ver que ele traz para a gente, ó, aqui embaixo, ó, aqui nessa linha, todo o script lá dentro, ó, todo o script que eu rodei lá dentro. Tá? Claro, fica ruim de ler aqui, né? Mas se você copiar esse código aqui, colar, tiver exatamente os mesmos dados lá no Titanic.csv, não vai dar problema, tá? Vai dar certinho, não vai dar erro nenhum. Então, vamos lá, vou mostrar para vocês aqui qual é o script de R que eu rodei. Passar por alguns pontos, tá? Vou vir aqui então, ó, em editar, e dar uma olhadinha por cima aqui, o que a gente fez. Vamos lá. Botei aqui então um novo data frame que é o Titanic, fiz uma cópia do dataset, porque ele gera aqui, né, o dataset, ó. Se você ler a primeira linha, você vai entender, tá? A entrada aqui dos dados, que foi através do último passo, cabeçalhos promovidos, ele está chamando de dataset, tá? Então todos os dados estão armazenados aqui numa variável interna, aqui local, né, chamada dataset. Aí eu faço primeiro uma cópia dela e começo a trabalhar. Então o que eu fiz aqui? Importei as bibliotecas, fiz algumas transformações com filter lá para tirar os valores em branco, criei uma variável nova aqui de missing age, preenchi os missing velhos com um S para embarked, criei a nova coluna, enfim, as mesmas transformações que a gente já fez lá anteriormente nas aulas passadas. Aqui no final, gerei o split de dados, aí gerei o data frame de teste de treino, tá? E na sequência, treinei meu modelo com essas variáveis aqui, tá? Com essas variáveis aqui foram utilizadas para treinar meu modelo que está aqui, o treino dele está aqui, ó. Com a variável de treino, ó, data frame de treino, tá? Feito isso, o que eu poderia fazer a partir daqui dentro do Power BI? Eu poderia fazer um novo import aqui dentro desse script de um outro dataset, de outro lugar, onde eu teria dados novos, dados futuros, tá? Então vamos supor lá que eu queira predizer se o Leonardo DiCaprio iria morrer. Aí eu tenho os dados dele, tenho o nome, idade, onde é que ele embarcou, tal. E eu ia importar eles aqui e fazer uma predição utilizando esse modelo que eu acabei de treinar, tá? Então eu poderia, sem dúvida nenhuma aqui, fazer esse import de um novo dataset onde eu não tenho, né, a variável de saída e eu quero predizer ela, tá? Porém, eu não fiz isso, tá? Eu fiz algo mais simples aqui, que foi testar meu modelo com os próprios dados que eu já tinha. Então, para isso eu gerei um novo data frame aqui que eu chamei de predictions. Então, eu gerei esse data frame com a variável passenger ID inicialmente. E por que eu estou utilizando o passenger ID aqui? Porque depois eu vou linkar essa tabela que eu estou criando com a tabela original pelo ID do passageiro, tá? Aí todas as informações que eu tenho do passageiro já estão, né, naquela outra base, na outra tabela. Então eu não preciso replicar tudo aqui novamente, tá? Depois eu vou mostrar e ficar mais claro. Então eu gerei aqui um novo data frame chamado predictions com o ID do passageiro inicialmente e depois mais duas colunas. Uma chamada predictions, está aqui,
e outra chamada probabilities. Tá? Nada mais é do que a predição e a probabilidade. Tá? Então, quando eu executo esse script, ele gera para mim 4 tabelas, 4 possíveis tabelas, né? 4 resultados. Predictions, Test, Titanic e Train. São os data frames, né, que estão lá dentro do script de R. Todo o data frame que eu crio no script, ele traz aqui para eu poder expandir. Se eu colocar o mouse aqui em cima, não em cima do table, tá? Aqui do ladinho. Ele vai dar um preview para a gente aqui embaixo, tá aqui, tá? Então eu tenho 3 colunas, a ID do passageiro, a predição e a probabilidade. Então com o ID do passageiro eu vou linkar com minha base Titanic para poder obter, para poder saber, né, as outras colunas, né? A idade, o nome e tudo mais, tá? Então, eu expandi aqui o Predictions, expandi, está aqui, a expansão dele, e renomeei apenas a primeira coluna com Passenger ID. Feito isso, então, essas duas tabelas de baixo são medidas apenas, tá? Não são nada. Feito isso, então, eu vim aqui na nossa modelagem, e está aqui. Linkei, né, a base com as predições. Legal? Então, nessa primeira aba aqui, eu tenho apenas as informações descritivas, né? Então aqui lembra que a gente fez aquela extração do Mr., Miss e Master. Se eu clicar em Mr., por exemplo, eu vou ver que todos eles são homens. Não tenho nenhum Mr. que mulher. Faz sentido, né? Eu vou ver também que as Miss são as mulheres. E olha só, 69% sobreviveram. Misses também são mulheres, né? E eu tenho que mais delas ainda sobreviveram, tá? O que mais é legal aqui de ver? É legal vocês darem uma analisada, tá? E perceber o seguinte também, que quem tem família com bastante parentes, né? Family size é alto, a probabilidade de morrer era maior, tá? Não que quem tivesse pouca gente no barco, né, no navio, fosse bom o resultado, também não é bom. Porém, a tendência é que aqui a gente já pode ver bem claramente, né, que quem estava com bastante gente não sobreviveu, tá? Dá para brincar à vontade aqui, né? A gente consegue tirar bastante insight interessante. E na sequência eu faço uma comparação, na próxima aba, dos visuais do R com o do Power BI. O que é legal do visual do R, né? Aqui ainda não estou utilizando nada dos dados de teste, tá? Apenas a descritiva. O que é o legal do visual do R, né? É a possibilidade da gente ter um visual mais rico, né? Mais denso. O mesmo visual já traz bastante análise, né, em um só gráfico, né? Enquanto no Power BI, o interessante são os cruzamentos e as interações entre os visuais, além do drill down que eu vou mostrar aqui agora. Então o que eu tenho aqui? Tem um visual aqui com Passenger Class do Power BI, né? O visual do Power BI está aqui. Com o Passenger Class, né, preenchido com as cores aqui de morreu e sobreviveu. A gente pode ver que a terceira classe, a maioria morreu, né? E aqui eu tenho um visual semelhante, porém quebrando, facetando, né, por mulheres na esquerda e homens na direita. Power BI não permite a gente fazer isso de forma direta, né? É como se fosse o drill down, só que o comportamento é um pouco diferente, né? Então se eu avançar aqui de nível, eu tenho o sexo logo abaixo. Se eu avançar de nível, eu tenho algo mais ou menos semelhante, né? Porém não é a mesma coisa porque não tem a divisão, aqui não é bem claro, né, pra gente as facetas, né? Então aqui eu tenho homem, mulher, primeira e segunda classe. Primeira, segunda e terceira classe, né, tudo misturado. E os resultados são exatamente iguais. Tá? E esse visual aqui a gente já fez bastante, né? Utiliza a biblioteca ggplot2. Tá? Então se eu olhar aqui o código dele, está aqui embaixo, né? Está aqui o código da biblioteca, do visual. E eu posso editar lá no RStudio, né? Posso editar aqui no RStudio. Bem mais fácil, né, do que editar aqui. Depois que eu editar para lá, eu copio e colo de volta aqui. E aqui o legal também do visual do R, né, é que eu posso facetar por mais dimensões, né? Então eu tenho um comentário aqui, que eu vou descomentar. E a gente vai poder ver uma variável a mais já aqui nesse gráfico. Vamos lá. Está rodando. Claro, o visual do R também é um pouco mais lento, né, porque ele tem que bater lá na engine do R, calcular e trazer de volta. Então aqui eu tenho, além da feminino e masculino, eu tenho também o portão de embarque. Portão C, portão Q e portão S. Tá? Então eu já tenho aqui 6 visuais em um só.
No Power BI, isso aí já não daria para fazer, né? Eu teria que fazer realmente os 6 individuais, tá? Então, isso que é o legal do visual do R. E aqui na sequência, na última aba, eu tenho as predições da base de teste. Aí sim eu estou utilizando aqui então essa tabelinha aqui, né, que a gente rodou o script de R lá e gerou as predições. Então deixa eu dar uma diminuída aqui para ficar maior a letra. Pronto. Então o que a gente tem aqui? As 266 predições, tá? Eu sei que 102 sobreviveram e 164 morreram. E aqui a nossa matriz de confusão, tá? Olha só, então eu tenho 144 acertos em verdadeiro positivo, 71 acertos em verdadeiro negativo, e as métricas aqui de acurácia, precisão e recall. Aqui eu tenho uma comparação que é o seguinte, ó, isso aqui é bem interessante. Eu tenho aqui na esquerda a minha sobrevivência real, tá? Real, o que aconteceu de verdade, quem que sobreviveu, quem que morreu. E aqui a minha resposta que o modelo trouxe, tá? O que a gente pode ver aqui? O comportamento é bem semelhante, né? Mas olha só, 2 pontos bem interessantes aqui para a gente notar. Primeiro, esse aqui, ó. Tá vendo esse? Aqui embaixo tem bastante, não, tem mais homens, né, do que aqui, ó, que sobreviveram, né? Então aqui na terceira classe, ó, aqui é a terceira classe homens, tá? Teve essa taxa de sobrevivência aqui e o nosso modelo previu que menos homens sobreviveram na terceira classe. Então ele está tendenciando, né, a dizer que quem era homem da terceira classe morreu. Então nosso modelo aqui pode ser que esteja levando muito forte em questão, né, essa variável, né, de homem e terceira classe. Aí aqui a gente já pode ver de cara que talvez a gente tenha que trabalhar mais variáveis, né? Com certeza tem outras variáveis que estão influenciando também e a gente não está capturando isso. Outro ponto interessante também, na primeira classe, né? Então não é somente na terceira classe, né? É o homem em geral, ó. Aqui na primeira classe, ó, temos quase meio a meio, né, de sobrevivência real, né, que aconteceu de verdade. E o nosso modelo está dizendo que a maioria dos homens morreram. Apenas na segunda classe que teve um acerto melhor, tá? Então nosso modelo está dizendo que homens tiveram praticamente zero sobrevivência, né? Se eu botar aqui, ó, em sexo homem, vamos lá. Vou filtrar aqui os homens, tá? Tá filtrando aqui pra gente. A gente vai poder ver melhor então esses resultados. Tá lá. Então a primeira classe teve quase meio a meio e nosso modelo disse que todo mundo quase morreu. Praticamente todo mundo morreu, né? Legal? Outro ponto interessante que eu deixei aqui é esse slicer aqui, ó, com as probabilidades. Isso aqui é bem interessante também. O que acontece aqui, tá? Se eu vier perto de zero, então mais próximo de zero, eu estou indo para quem morreu, né? Para quem morreu, tá certo? Para quem morreu, tá? Mais próximo de 1 para quem sobreviveu. Então nossa variável sobreviveu é 1. A probabilidade de 100%, o cara sobreviveu de certeza. 0% ele morreu de certeza. Então vamos lá. Eu vou aproximar aqui nosso slicer para cerca de entre 0 e... Eu quero pegar somente quem tem entre 0 e 20% de chance, né? Então a pessoa está mais tendenciando a não sobreviver, né? Aí o que acontece? Ó? A gente tem um acerto que aumentou. Ó. Foi para 87% nossa acurácia. Tá? Então quanto mais próximo dos limites, quanto mais próximo de 0 aqui nossa faixa, mais próximo de 100, mais o modelo acerta, tá? Mais o modelo acerta. Então, nosso limite, né? Quando a gente está próximo do threshold, aqui, que o limite é de 50%, no caso, acima de 50%, né? O modelo diz que sobreviveu e abaixo ele morreu, né? Então, quando a gente está aqui num limite, ó, entre 40 e 60, por exemplo, entre 40 e 60 mais ou menos, você vai ver que nossos erros são os mais altos, ó. Nossa acurácia cai para 60%, tá? Claro, né, porque quando a gente está naquela faixa limiar ali do sim ou do não, a gente tem a maioria dos erros, tá? E da mesma forma, né, quando a gente avança lá para a direita, para próximo de 100%, ó, se eu botar aqui 80%, de 80% a 100%, nossa acurácia vai ser alta também, quase 90% de acurácia. E a gente pode comparar daí, né, os dois visuais aqui de baixo para entender onde que acertou e onde que errou, tá? Acho que era isso então, né? Esse visual aqui é bem interessante da gente brincar lá na web. Eu vou disponibilizar o link então desse relatório, tá? E vou disponibilizar também os 2 códigos M lá do editor de consultas
para vocês poderem realizar essas análises também. Então, espero que tenham gostado, espero que tenha ficado claro aqui como é que a gente poderia utilizar o script de R dentro do Power BI. E eu vejo você então na próxima sessão. Um grande abraço e até lá.